Bem-vinda a essa leitura aqui no canal Ana Encanta. Você vai pensar nesse momento em uma situação que está acontecendo na sua vida, para a qual você deseja uma resposta. Você vai mentalizar essa situação e vai escolher uma das duas opções que eu vou te mostrar. Que com a ajuda do Lenormand, eu vou usar aqui o baralho cigano, com a ajuda da energia do povo cigano, eu vou te trazer orientação, direcionamento, vou tentar te trazer a resposta que você procura para essa situação, para essa questão, certo? Grupo 1, vou usar o quartzo xamã como opção para você escolher. Grupo 2, jaspe cobra. Se precisar, pausa o vídeo nesse momento para fazer a sua escolha com calma, com tranquilidade, para realmente se conectar à opção que traz a mensagem que você precisa ouvir nesse momento. Uma leitura que vale sempre para quando você chega no vídeo, certo? Então, grupo 1, você que escolheu o quartzo xamã, vou deixar a pedra aqui e vou só fazer uma pequena pausa. Bom, eu precisava beber uma água por conta da minha garganta. Então, grupo 1, mentaliza a sua situação, a questão que você quer resposta, né? Que você quer direcionamento nesse momento. Mentaliza isso. Traz aqui para a mesa para a gente pedir uma resposta à espiritualidade, ao povo cigano, que eles te auxiliem a compreender essa situação. Vamos lá, então. Grupo 1. Possivelmente, essa questão, essa situação que você mentalizou, ela tem duas possibilidades de caminho, de direção. Você, inclusive, se você vem se sentindo presa, amarrada, né? Aqui a gente tem o laço. Se você tá se sentindo amarrada, você não tá tão presa quanto você acredita que está. Se você tá vivendo uma situação, uma questão que está presa, amarrada, né? Você tem essa sensação de que a coisa não tá fluindo, não só tem caminho, como você tem mais de uma possibilidade de direção a seguir. Positiva. É claro que, normalmente, né? Uma das opções vai ser melhor que a outra. E não é melhor porque uma vai dar certo e a outra vai dar errado. É melhor porque uma talvez te leve mais rápido para o resultado e a outra dê um pouco mais de volta. Qual é uma e qual é outra? Por mais que eu saiba que você que está ouvindo não gosta de ouvir isso, já me falaram isso, uma cliente e inscrita do canal já me falou isso pessoalmente, né, assim, numa interação, que ela detesta quando eu falo, você sabe, você já sabe a resposta. E eu sei que é um sentimento que pode ser de mais pessoas. Porque, né, se você tá aqui, você quer que eu te diga. Só que eu não tenho como dizer a resposta específica para cada caso. É uma leitura coletiva. É uma leitura que passa por várias histórias. Quando eu digo você sabe, é assim, o que, independente de qualquer coisa que as pessoas ao seu redor te digam, que as estatísticas apontem, o que o seu coração te diz que você deve fazer? Qual caminho o seu coração te diz? Nenhum dos dois, não sei, tô perdida. Então antes, você precisa encontrar essa clareza. Esse é o caminho. Não é outro.
Não é sair correndo para fazer qualquer coisa para chegar em qualquer lugar. É ter clareza. Uma vez que você já tem ali uma ideia de eu acho que isso aqui vai ser melhor, meu coração me diz que isso aqui é o que eu deveria fazer, que eu devia ou fazer ou não fazer tal coisa. É disso que eu tô falando. Essa é a resposta. É seguir essa direção. A direção do seu melhor GPS, que é o seu coração. Então, é por isso, né, que você sabe qual é o caminho. O melhor caminho, o que vai te trazer os maiores benefícios. Nem que esses maiores benefícios sejam o aprendizado. A gente às vezes quer muito o ouro, né? A vitória, a conquista, a realização. E a gente esquece que muitas vezes o nosso maior bem é o aprendizado que a gente tira daquela situação, no processo, no caminho até realizar aquilo. O que mais? Enfim. O que mais eu posso te dizer sobre essa questão? Grupo 2. Grupo 1. O jardim, quer dizer, as flores, o cão e o jardim. O que mais eu posso te dizer aqui é não só que você vai encontrar a melhor saída, você já tem tudo que você precisa, por mais que hoje esteja enrolado, esteja difícil, você esteja enfrentando obstáculos, ou você não veja uma saída, você não enxergue caminho. Principalmente se você está nessa exata posição de não enxergar, não conseguir identificar o que fazer, para onde ir. Nesses casos especificamente, inclusive, você vai ter ajuda. Tem uma ajuda aqui, seja de uma pessoa física encarnada, seja ajuda espiritual. E já vou falar um pouquinho disso, se eu lembrar, mas só para não cortar a mensagem. Essa ajuda, ela vai se manifestar, vai se apresentar para você, vai te auxiliar a enxergar melhor, ter mais clareza. E para alguns, talvez, te direcione, te conte, olha, é por aqui, é isso aqui que você deve fazer. Esteja atento a essas orientações, a essas dicas, sugestões que chegam até você. De qualquer pessoa? Não, das pessoas em quem você confia. Seja porque já trilharam o caminho que você quer, seja porque são realmente pessoas que querem o seu bem, que você sente no seu coração que querem o seu bem. Não é qualquer pessoa, né? Ou até a própria espiritualidade. O que eu queria dizer é, para muitos, esse ponto da mensagem fala o seguinte: busque essa ajuda. Não espere cair do céu, não espere um sinal divino surgir no seu caminho. Busca, vai atrás. Seja uma leitura específica para a sua questão. Aqui, como eu disse, uma leitura coletiva. Eu estou trazendo um panorama da situação. Mas, se você tem dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo, faz uma leitura particular. Explica quais são as opções para quem vai ler, seja eu ou qualquer outra pessoa. Se quiser fazer comigo, o meu contato vai ficar sempre aqui nos vídeos, né? Vai ficar aqui embaixo. E aí você vai trazer, eu tenho o caminho X, o caminho Y. Qual dos dois? E aí a gente te ajuda a entender o que é melhor. Mas pode ser também outra forma. Procure auxílio em centros espirituais, em lugares que oferecem esse tipo de atendimento. Por que não? Para você ser direcionada. Parte disso é também você buscar essa ajuda. Mas, de modo geral, né? Essa ajuda chega, você recebe essa clareza, você recebe esse direcionamento. Isso te ajuda a alcançar o seu objetivo. Essa questão, essa situação que está travada, que está amarrada, ou que você está desejando encontrar caminho para realizar, esse caminho existe e você vai acessar ele.
e vai te trazer alegria, e vai te trazer realização, felicidade e leveza. Uma palavra que me vem aqui é leveza. Vou seguir aqui com esse outro oráculo agora. Quando vem esse jardim, né, é um momento de respiro. Aqui o jardim e os pássaros. Respirar aliviada é um novo momento de mais, como eu disse, leveza. É isso que me vem com essa carta aqui, de paz, de tranquilidade, de cabeça no lugar, sabe? Sem ansiedade, sem pressão. É isso que me vem aqui, ó. Sensações muito boas, muito, muito boas. O que mais eu posso te falar sobre essa situação? Vamos ver aqui sobre esse caminho. Viraram muitas cartas, mas tudo bem, eu vou aceitar ela. Nossa, muitas cartas. Eu vou ficar só com essas 3 aqui, como eu tô tirando de 3 em 3. A princípio, eu vou ficar com elas. O curador dos tempos, das eras, estratégia e a porta para felicidade e cura pessoal. Basicamente, como eu já disse antes, essa porta, esse portal que te leva para uma felicidade e cura pessoal, ela é como se você já estivesse nela, nesse lugar, nesse portal. Você já tivesse acessado essa energia. Quando eu disse que você sabe a resposta, você sabe o caminho, você sabe o que é melhor para você, você sabe o que sua alma deseja que você faça nesse momento, nessa situação. Você tem essas informações gravadas em você. Você precisa encontrar o caminho de relembrar essas informações. Nem que seja, você pode ouvir isso e falar assim, não tenho. Não tenho de jeito nenhum. Então inventa. Essa é uma boa estratégia. Se você soubesse, se eu te fizesse essa pergunta, se você soubesse qual o melhor caminho, qual você escolheria? Se agora, nesse momento, você fosse obrigada, forçada a dar um passo em direção a um ou outro, ou mais, né, possibilidades, qual passo você daria? Se você soubesse. Começa por aí, segue por aí. E esse healer, esse curador dos tempos aqui, com essa primeira carta, traz aqui essa referência, me traz pelo menos essa referência a essa energia de Jesus, talvez, pode ser, né? É o que me vem de referência, mas eu não tô atrelada a nenhuma vertente religiosa, apesar de já ter sugerido aqui pra você. Pra mim, no caso, ela traz duas coisas. A primeira é: se conecte à sua espiritualidade, se conecte você ao plano superior, eleve a sua vibração, eleve os seus pensamentos, busque trabalhar, alimentar, ouvir a sua própria espiritualidade, ou ela só reforça o que eu já disse antes, busque ajuda. Ela também pode estar falando sobre uma necessidade de você buscar curas psíquicas, psicológicas, mentais, emocionais. Buscar ajuda para entender, por exemplo, por que você está travada, por que você não consegue escolher, por que você dá um passo e para frente e 2 para trás. Depende, né, de como que você vem agindo na vida. Mas entender o porquê dos seus comportamentos. Lembra que eu falei que às vezes aqui o próximo passo é ter clareza? Pode ser não clareza sobre o caminho, clareza sobre si. Para então você entender sobre o caminho que está à sua frente. O que mais? Vou tirar mais 2.
As duas cartas que saíram são o aviso de uma tempestade e a vitória. O que essas cartas falam é: obstáculos eles vão existir no seu caminho, agora e sempre. Eles são superáveis. Essa situação pode estar com um obstáculo nesse momento ou pode vir a ter outros ao longo do processo. Você alcança a vitória, você tem potencial para alcançar um resultado positivo nessa situação, sim. Mas o principal aqui, eu vou repetir algo que eu falei aqui, falei no outro vídeo dessa semana, que ou já foi ou vai ser publicado, não sei a ordem ainda, mas eu gravei agora há pouco, que é: mais importante do que a vitória, o lugar de chegada, é o processo. É quem você se torna enfrentando a tempestade. Aquela frase clássica: mar calmo não faz bom marinheiro. Eu tenho uma certa discordância em relação a isso, porém, essas frases assim, né? Mas, nesse caso aqui, ela é válida. Essa ideia é válida. É na ação, é na dificuldade que você é forjada, que a sua força, a sua capacidade é amplificada. É quem você se torna no processo de ir de encontro ao resultado. Não é o resultado em si. Apesar dele sim ser aqui positivo. O que essas duas cartas também trazem? Trazendo para um lugar mais prático. Esse resultado positivo, principalmente se você está enfrentando dificuldades no momento, o caminho vai se abrir. A gente teve aqui várias cartas indicando isso, mas pode ser que não seja agora. Pode ser que essa situação siga travada por um tempo até que você encontre, ou destrave, trave novamente, você enfrente ali novos obstáculos, até que você encontre realmente a resolução positiva, esse desfecho positivo que apareceu aqui, que de fato apareceu. Mas essa tempestade, esse alerta de tempestade pode estar informando para você que ainda vão vir algumas situações aí te colocando à prova no meio do caminho para que depois você encontre o resultado positivo. Então pode indicar também o que pode parecer um certo atraso, mas não é. Tudo está acontecendo da forma e no tempo certo. Mas pode vir, né, trazer esse prolongamento, esse adiamento para esse resultado positivo. Espero ter contribuído, espero ter trazido a resposta que você veio buscar, né, através dessa leitura. Se você não entendeu nada, não identificou nada do que eu disse aqui, que encaixe na sua situação, que você mentalizou no início, assiste o grupo 2. É sempre possível, né, que tenha ou a resposta esteja lá ou tenha um complemento. Então, te convido a assistir o grupo 2 se for o seu caso. Ou então você pode clicar no card que vai ter um outro vídeo aqui do canal para você receber orientações, direcionamentos da espiritualidade da mesma forma. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a jaspe cobra, pele de cobra, né? Ou foi atraída para essa opção, vou deixar ela aqui. A gente vai ver então o que você precisa ouvir nesse momento, né? Sobre essa situação, essa questão que você vai mentalizar agora. Qual o direcionamento da espiritualidade, o que eles têm a te dizer. Trazendo aqui a força do povo cigano para te auxiliar a encontrar essa resposta. Vamos ver então o que você precisa saber sobre essa situação, sobre essa questão. O sol, os lírios. E o cão. Se eu precisar pausar, inclusive, para tomar uma água, eu tô com tosse nesse momento que tô gravando.
Então já adianto que não tô muito bem. Bom, primeira coisa, é interessante que o cão saiu no primeiro grupo. Se você tá vindo de lá, é uma carta que repetiu, né? Tem tantas cartas para saírem aqui, inclusive ficou uma também de lá. Eu sempre acho interessante quando isso acontece, porque para mim normalmente soa como uma possibilidade das leituras estarem interconectadas. Mas enfim, se você ficou em dúvida entre a 1 e a 2, você pode assistir as duas. Mas basicamente o que a gente tem aqui até o momento, né, com essas 3 cartas, é um desfecho, eu diria, um resultado, um momento. A gente pode não estar falando do futuro, a gente pode estar falando do momento presente, dessa situação que você está vivendo, que você veio trazendo aqui, perguntar sobre, né? Muito positivo. Então, começando com o Sol, o símbolo aqui da clareza, do ouro, da vitória, do sucesso. É um grande sim se apresentando para você aqui. Principalmente porque na sequência só de cartas que tem uma energia mais positiva. Então esse Sol se apresenta aqui como um sim de fato. E eu diria até que é um sim que você recebe do alto. Você tem amigos espirituais, a sua egrégora, a sua família de alma muito próxima ou te observando muito de perto, te ajudando nessa situação. E por que eu falo isso? Primeiro, para você saber, né, de cara, para que você saiba que você não tá sozinha. Seja lá o que for que você tenha perguntado a respeito, você não tá sozinha. Você não tá desamparada, você não tá abandonada. Você tem pessoas que te amam muito próximas a você, te auxiliando nisso. E eu tô dizendo isso principalmente se você trouxe algo aqui muito difícil, uma situação difícil, uma situação muito com um grande obstáculo, por exemplo. Inclusive, se for esse o seu caso, volto a dizer, grupo 1, né? A leitura do grupo 1 pode te trazer o complemento dessa mensagem, dessa resposta. Porque foi exatamente sobre isso que a gente falou lá. Mas aqui, pelas 3 primeiras cartas, né, independente da situação, a gente tem auxílio do alto. Então, né, se você quer saber... Vou refazer a frase que eu ia falar. Porque eu ia falar assim, se você quer saber se isso que você trouxe, mentalizou, vai dar certo, vai ter um desfecho positivo, eu não vou te dizer nem que sim, nem que não. Eu vou te dizer que, seja lá o que for que aconteça, é pro seu bem. É o que precisava acontecer. Quando esse sim que eu falei aparece aqui com o Sol, não significa que eu vou ganhar na Mega Sena. E a carta está dizendo sim. Significa que o resultado que você tiver é o que você precisa ter. Você pode ter um resultado negativo. Uma resposta negativa para o seu desejo, para a sua vontade, para o seu pedido, mas ainda assim é o melhor que podia te acontecer. Lembra disso. Vamos ver o que mais eu posso te dizer aqui sobre essa situação, né? A tempestade, que também é uma referência ao que saiu no grupo 1. Não é essa carta, mas... Não essa carta, mas no outro oráculo que eu vou usar agora na sequência, saiu a carta da tempestade. E a gente tem aqui... eu falei, né, antes de tirar as cartas, mas essas 3 cartas poderiam claramente dizer, né, agora eu poderia repetir tudo que eu acabei de dizer. Nem todo resultado negativo é ruim.
É claro que essas 3 cartas também estão trazendo uma mensagem de, assim como eu falei no grupo 1, muitas vezes o processo que você vai enfrentar nessa situação, que tá para acontecer, mesmo que aqui a gente tenha recebido esse sol, ele pode sim ser o resultado, uma resposta positiva, né, como eu disse, mas não significa que não vão ter obstáculos. Eles vão existir. Essas 3 cartas aqui juntas, elas são 3 cartas muitas vezes consideradas cartas que representam obstáculo. A dificuldade que chega, a tempestade que vem para bagunçar a situação. Às vezes bagunçar ainda mais, né? Dependendo aí do que você está vivendo. Mas isso vai ser superado. Essa tempestade não vai durar muito tempo, porque a gente tem o sol aqui com ela. A gente tem o chicote com uma energia de conflitos, por exemplo, acontecendo. Até aqui eu não tenho nenhum tema específico, não saiu nada assim. Quando eu falo de conflito, né, pode ser a dificuldade no seu caminho, pode ser um conflito com uma pessoa, dependendo do que você mentalizou, mas é a dificuldade em si, que tá aqui junto dos lírios, que representa a espiritualidade, é a carta que traz essa energia da espiritualidade. As duas juntas, né? O cão é o amigo, é aquele aliado que tá junto de você. Os trevos, muitas vezes, são interpretados como algo ruim que acontece, né, na situação. Eu vejo como sorte. É uma carta que traz uma energia positiva. Então, de qualquer jeito, se for uma má sorte na situação, você tá amparada. Você vai ter auxílio. Alguém vai te ajudar, nem que seja vindo do invisível, você vai ter um auxílio. Sabe aquele golpe de sorte? Que parece assim que foi Deus que mandou? É isso aqui. Então, essa tempestade, ela vai ser superada. É claro que essas cartas estão trazendo sim, como eu disse. Esse sim pode não ser um sim de não vão ter pedras no caminho. Ou essas cartas também podem estar falando, como eu disse antes, logo antes de tirar, que se você tiver um desfecho inesperado, que você está achando que vai conseguir e você não consegue, leve essa situação como aconteceu aquilo que precisava acontecer. Tudo tá exatamente da forma que precisava ser. Certo? Vou tirar mais algumas cartas aqui para ver o que mais eu posso te dizer sobre essa situação. Vamos ver se eu consigo entender do que a gente está falando. O mundo, uma energia de se retirar de algo. Tem um portão aqui e alguém indo embora. E o sol novamente. Quando virou essa carta do mundo, né? Como eu tava perguntando aqui na hora, se a gente podia entender do que eu tô falando, quando vem a carta do mundo, a ideia que me veio à mente a gente tá falando de tudo, a gente tá falando da sua vida. E é claro, né? Traduzindo aqui como se é uma leitura coletiva, a gente tá falando de várias possibilidades, de várias histórias diferentes. Para uns eu tô falando de relacionamento, para outros eu tô falando de questões profissionais. É aquilo que tá afetando o seu mundo nesse momento, aquilo que mais tá te afetando nesse momento. E aí para cada um vai ser uma coisa. Às vezes, né, as leituras trazem o contexto. Essa não tá me trazendo. Tá me trazendo o seguinte contexto: bem-estar. Aquilo que afeta o seu bem-estar, a sua paz de espírito, a sua tranquilidade de viver a sua vida. Aquilo que hoje pode ser que esteja tirando o seu sono. Por isso você chegou e trouxe a pergunta aqui, né? Então é disso, para cada um vai ser uma coisa. Mas
Essa carta do se retirar, né, do ir embora, a energia de ir embora, ela conversa muito com tudo que eu falei aqui sobre... Em primeiro lugar, ela conversa com o que eu falei no grupo 1, mas, esquecendo a outra mensagem, ela conversa com o que eu falei sobre nem sempre esse sim ser o resultado positivo. A energia de ir embora é deixar para trás, é não ter apego a um resultado específico, é não ter apego a uma situação, um lugar, uma pessoa, um status, um bem, um objeto. Não ter apego é saber que se aquilo está indo embora, se aquilo não existe mais na sua vida, se aquilo não quer ficar na sua vida, é porque ali não é o lugar daquilo. Que bom que isso está indo embora. Que bom que você está liberando a energia que você estava dedicando a manter aquilo ali, já que não quer ficar. Você libera essa energia e pode direcionar ela para outra situação, para outra questão, para outra área, para si mesma, para o seu bem-estar. Eu falo isso pensando assim, se a gente está falando de uma outra pessoa, alguém que quis ir embora, você que entrou aqui querendo saber se essa pessoa ia voltar para sua vida, ia ficar na sua vida, e eu te digo que pode ser que sim. Você já tem indícios da vontade dessa outra pessoa, do que ela está planejando. Se você está em conflitos, se você está em desentendimentos constantes, isso está te dando indícios de que ali não é o lugar daquela pessoa. Então você sabe. Por mais duro que seja dizer isso, né? E que bom que essa pessoa vai embora. Não se apegue. Não queira manter na sua vida esse não que aparentemente você está recebendo, na verdade é um sim do universo, para você se limpar daquilo que não é para você e abrir espaço na sua vida para aquilo que é, para aquilo que vai te fazer bem. E é por isso que a gente termina aqui com o Sol. Eu vou tirar mais 2 cartas, como eu tirei no grupo 1, mas a última carta aqui dessa sequência é o Sol. Depois disso que vai embora, depois dessa limpeza, existe o espaço para aquilo que é para ser, entrar, chegar, prosperar. É isso que a gente tem aqui. 2 mensagens, 2 cartas finais aqui com uma mensagem. 2 cartas com uma mensagem final para você do grupo 2 sobre essa situação. Muito bem. O Mago e o Espelho e o Contrato. O que essas 2 cartas me trazem? O Mago e o Espelho. Quando fala aqui o Mago, traz muita energia da carta do Mago no tarô. Me faz pensar, né? O Mago é aquele que tem todo o conhecimento, tem todo o potencial para realizar, para manifestar, para materializar o que ele quiser. E seguindo esse raciocínio, se você é esse mago, se você tem esse poder, esse potencial, você vai, o que elas falam é, você tem nas suas mãos, quanto menos apego você tiver ao que não é para ser seu, pessoas, lugares, situações, coisas, bens, enfim, qualquer coisa. A gente pode estar falando de trabalho, de finanças, de bens, de tudo, como eu disse antes. Quanto menos apego você tiver, quanto menos você quiser manter na força aquilo na sua vida, mais energia você... Percebe o movimento que eu estou fazendo? Você segura com unhas e dentes. Você gasta uma energia absurda para tentar manter algo na sua vida fazendo força. Se você deixa aí, você abre a mão e deixa aí aquilo que quer ir, você não tenta segurar nada na sua vida,
você tem aqui... Aqui a gente tem um cálice. Uma pia. Um cálice. Tem um pezinho aqui. Você tem aqui um lugar que tem todo o potencial. Tem energia aqui disponível. Você parou de segurar e tem energia disponível para você alimentar aquilo que é seu, que é para ser seu, que é para existir na sua vida, sem fazer força, porque o que é para ficar aqui fica sem você precisar fazer força. Fica porque quer ficar. Fica porque é para ser seu, é para ficar. Então esse contrato aqui, essa última carta que sai, ela representa o potencial disso tudo que é para ser, que é sólido, que resiste. Quando a gente fala de contrato, quando você firma algo, você está se comprometendo com aquilo. Então você manifesta, materializa na sua vida aquilo que você aquilo com o qual você se compromete e que se compromete com você também. Ou seja, que quer ficar. Volto a dizer, a gente não está só falando de pessoas, a gente pode estar falando de um contrato profissional. Às vezes você está fazendo força aqui para se manter num lugar, num emprego, que não é para ser seu, que não é para você estar ali. O seu lugar é muito maior, mas você está forçando para ficar, por medo de não ter. Mas você tem esse potencial de ter aquilo que é para ter. E aí quando você permite soltar, você encontra caminho, tá tão torto, né? Você encontra esse poder, essa força para manifestar o que é. Por isso, mago. Por isso, sol. Por isso a gente começa a sua leitura com o sol. Você tem um sim do universo para você. Acho que foi a primeira frase que eu disse, uma das primeiras. É o universo te dizendo sim. Ele não tá fechado. Ou seja, aquilo que quiser ir embora não é uma punição do universo. Não é o universo te dizendo não. É ele te dizendo sim para aquilo que é para ficar. E é isso que você precisava ouvir. Eu acredito que você vai conseguir encaixar nessa situação. Se você não encaixou, então dê um passo para trás, né? A gente pode voltar um pouquinho. Assiste a primeira mensagem, porque possivelmente lá tem a resposta que você está buscando. Possivelmente aquela mensagem vai se encaixar melhor na sua situação. Mas você também pode assistir o primeiro para complementar isso aqui. Elas conseguem ter esse entrelaçamento, a leitura 1 e a leitura 2. Certo, grupo 2? Espero ter contribuído positivamente com você. Se você quiser uma leitura particular, meu contato vai ficar aqui embaixo. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!